You're too slow! E aí suas tiaras do bosque, tudo beleza? Hoje vou continuar a teoria da Ginny, bora pro vídeo. Pilaf fica assustado, já que Trunks tinha uma filha com Espinária no futuro. Shu diz que isso faria o plano deles irem por água abaixo, já que provavelmente Trunks e Espinária ficariam perdidamente apaixonados no presente. Mai diz que tinha um plano, Espinária é uma criança de fato, e ela é uma mulher com mais de 40 anos no corpo infantil. Pilaf diz que era verdade, Espinária do presente não sabia cuidar de uma criança, mas Mai sabia. Mai diz que já cuidou de crianças antes de entrar pra gangue do Pilaf, e por isso vai ser fácil convencer Trunks que ela era uma mãe melhor que Espinária. Pilaf diz que podia dar certo, e assim, Mai mudaria o futuro. Mai diz que ela vai ver se Trunks precisa de algo. Como uma boa amiga, Trunks estava cuidando da pequena Ginny sozinho, já que era a vez dele de cuidar. E ele diz que Espinária ia pagar caro por aquilo. Mai aparece e pergunta quem era essa criança linda. Trunks diz que era sua filha do futuro. Trunks diz que não era exatamente a filha dele, mas era de uma versão dele no futuro. Mai diz que parece que a criança está com um pouco de fome. Trunks pergunta se era verdade. Mai pega um pouco de leite na geladeira e diz que ele precisa esquentar o leite dela, mas sempre ficar de olho na temperatura, pois não queremos queimar a boca da criança. Queremos. Trunks pergunta como Mai sabia disso. Mai diz que adora crianças e sempre quis ter uma filhinha tão bonitinha quanto essa menina. Trunks sorri e diz que ela parece saber bem sobre crianças. Mai pega a mamadeira e diz que para saber da temperatura do leite era para pôr na mão dele. Trunks diz que estava bem quente. Mai diz que isso significava que eles tinham que esperar um pouco para não causar problemas nela. Depois de algum tempo, Mai pega a pequena Ginny e dá a mamadeira pra ela e canta uma música de ninar. Trunks diz que a Ginny estava começando a dormir, coisa que ela nunca fez com Espinária. Mai diz que para fazer uma criança dormir, precisa de calma, e Espinária não era a garota mais calma do mundo. Trunks ri e diz que era verdade. Ginny adormece e Mai a coloca no berço e diz que se precisar de mais algum conselho sobre cuidar de crianças, era só ele pedir. Trunks diz que tudo bem. Mai ia sair, mas dá um beijo no rosto do Trunks e sai correndo. Trunks sorri e olha pra Ginny e diz que até que não foi nada mal. Algum tempo depois, Espinária chega e diz que Trunks não era tão inútil assim, fez até a filha deles dormir. Trunks diz que não foi ele. Espinária fica confusa e pergunta se foi a Bulma ou até sua mãe. Trunks pensa um pouco e diz que não interessa, agora eles têm que ver o que o seu outro ele estava fazendo. Espinária olha Trunks indo embora e olha sua filha dormindo e fica levemente desconfiada e diz que sua mãe estava treinando na gravidade e Bulma estava concentrada na máquina do tempo. Mas quem quer que tenha feito isso sabia cuidar de crianças. Bills volta com Goku e Trunks pergunta o que aconteceu. Bills diz que ele eliminou os Amas, por isso não deveria se preocupar com o futuro. Trunks diz que ele não tinha certeza se o futuro havia mudado. Bills diz que ele garantia que o futuro havia mudado. Neste momento, Vegeta e Raditz chegam e Ginny sai da corporação Cápsula e pergunta se Bills tinha certeza disso. Bills diz que sim. Trunks diz que seu futuro mudou. Era pra ele não estar ali, era pra ele voltar pro seu tempo automaticamente, mas ele continuava ali, continuava no mundo deles, continuava sendo apenas um coadjuvante daquela linha do tempo. Whis diz que dessa vez, ele pegou o Sr. Bills. Bills manda-o escalar a boca. Goku diz que iria pro futuro, com o Trunks para ver se ele mudou. Bills pergunta do porquê é tão complicado acreditar nele. Trunks diz que na primeira vez que ele veio para o passado, ele veio porque os androides malditos do futuro estavam destruindo tudo. Ele veio para dar o remédio da doença do coração para o Goku. Goku diz que foi muito bom não ter morrido daquilo. Trunks diz que quando ele voltou para o seu mundo, ele esperava que seu mundo havia mudado para melhor, mas não mudou. Foi então que ele descobriu que mudar o passado não muda o futuro. O mesmo deve ter acontecido com a Black. Ela ainda deve estar no futuro causando problemas. Bills diz que se Trunks queria acreditar nisso tudo bem, mas ele tinha certeza, pois o Deus eliminar outro Deus afetaria sim o espaço-tempo. Ginny diz que eles iriam pro futuro naquela noite, e se tudo estivesse bem como Bills garantia, eles poderiam viver em paz lá, senão, eles teriam sérios problemas. Trunks diz que quer muito acreditar que seu futuro tenha mudado, que ele tenha a chance de ter uma vida junto de sua filha e da Espinária, mas enquanto a Black existir, o objetivo dele é vencer. Vegeta diz que não precisavam se preocupar com a Black caso ela ainda exista. Ele treinou duro na sala do tempo, e por isso vai derrotar aquela versão maligna. Naquela noite, todos estavam se preparando para ir, e Trunks criança diz para Trunks adulto cumprir sua promessa de continuar treinando. Trunks do futuro diz que tudo bem. Bulma decide ir como no original, e Espinária diz que esperava que sua versão do futuro estivesse
viva. Logo eles ligam a máquina do tempo, e Bills diz que era uma perda de tempo irem mais uma vez pro futuro. Parece até que eles não confiam mais no Deus da destruição. Whis diz que o Trunks do futuro disse fazia sentido. Bills pergunta de que lado Whis estava. A máquina sai do chão, e Trunks criança vai até eles, e deseja boa sorte para o Trunks do futuro. Ao chegarem lá, tudo estava destruído, e Trunks diz que sabia. Ele sabia que não tinha mudado nada. Ginny diz para Trunks ficar calmo. No momento, eles tinham que saber se Espinária, Hamdi e as pessoas do futuro estavam vivas. Eles saem da nave, e Bulma guarda a cápsula no seu estojo. Hamdi aparece bem ferida, e chama pelo seu pai, e cai. Raditz corre até ela. Goku diz que eles chegaram tarde. Trunks arregala os olhos, e diz que não sente o ki da Espinária. Raditz pede uma semente dos deuses para sua filha. Antes que ela morra, Goku joga uma semente, e Raditz faz a Hamdi comer, e Trunks vai até ela, e pergunta da Espinária. Hamdi fica triste, e diz que Espinária não estava legal. Eles vão ao subsolo, e Lant pergunta por que o inútil do Raditz demorou tanto. Raditz diz que eles precisavam derrotar os Amas do passado. Trunks corre até a Espinária, que estava toda ensanguentada. Ela estava respirando com dificuldade, e Ginny diz que isso, ela jamais iria perdoar. Trunks pede uma semente dos deuses ao Senhor Goku. Goku dá, e Trunks tenta fazer Espinária comer, mas Espinária gemia de dor quando encostavam nela. Bulma usa uma espécie de tablete raio-x, e vê que Espinária estava com 95% dos ossos quebrados, e com diversas hemorragias internas. Ela iria morrer em alguns minutos. Trunks diz que Espinária vai ter que perdoar ele, mas isso seria pelo bem dela, e Trunks faz Espinária comer a semente. Mesmo ela gemendo de dor, Espinária acorda, e pergunta se ela não tinha sido morta. Trunks abraça Espinária, e Espinária empurra ele, e diz para ele dar um pouco de espaço para ela. Vegeta pergunta o que aconteceu. Hamdi diz que Black fez uma carnificina com a Espinária, que ela só não morreu, porque ela entrou na luta. Espinária diz que não precisava da ajuda de Hamdi. Hamdi diz que precisava, caso contrário, ela seria um monte de tripas e ossos expostos. Ginny diz que a partir de agora, ela e os outros vão cuidar disso. Hamdi, Espinária e Trunks fiquem aqui. Dessa vez, é uma ordem. Espinária diz que queria ajudar. Ginny diz que ela já fez bem o seu papel. Agora ela vai derrotar a sua contraparte maligna. Eles saem dali, e Espinária pensa em ir atrás, mas Trunks assegura, e diz que era muito perigoso para ela agora. Era a vez dele ajudar. Era a vez dele lutar pelo seu mundo, pois eles eram os guerreiros encarregados de proteger o mundo. Espinária diz que ela não ia salvar a pele dele. Trunks sorri e diz que não precisava. Ginny aumenta o seu ki, e a Black diz que eles chegaram. Zamasu diz que dessa vez, eles não iriam escapar. Ambos chegam, e Black diz que os Saiyajins eram tão idiotas. Goku diz que já sabia de tudo, que Zamasu fez uma cópia maligna de sua mãe, para servir ao seu propósito, e que mesmo assim, eles não iam vencer. Black começa a rir, e Ginny pergunta qual era a graça. Black diz que não era uma cópia criada pelos Zamasu. Ele era o próprio Zamasu. Todos ficam chocados, e Black diz que ele era o Zamasu original dentro daquele corpo. Nossa, o que acharam? Será que Black vai contar suas origens? Será que vai contar como trocou de corpo com Ginny? Não percam isso no próximo capítulo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!